Olá, pessoal, tudo bem? Salve a todos com o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que todos vocês queriam essa live, né? Fala a verdade. Uma live que falava de um possível afastamento do Lula da presidência da República. Mas um afastamento não pelo Congresso Nacional. Um afastamento por ele mesmo, né? Por ele mesmo. Ele decidindo se afastar. Eu falo sempre para vocês, pessoal, o que que eu falo para você? Que o Lula é como uma palmeira, perdão da palmeira, né? O Lula é como a palmeira. Você pode ver que a palmeira, ela tá em pé aqui, ó. Ela não tem galhos, ela não tem. A palmeira não tem descendentes. Descendente é para baixo, filho e neto. Ascendente é para cima, né? Avô, pai, avô, na sequência. Então, o Lula, eu sempre falo para vocês, ele não tem ali sucessão. Sucessão, ele não tem, não consegue fazer. Quem que seria o sucessor de Lula? O Haddad? Que uma semana inteira de meme virou meme. O Haddad virou meme. Não tem como um homem desse ser presidente da República. E já perdeu uma vez também. Virou meme. Não é eu que estou falando. É vocês que estão vendo. Só que o Lula, ele se viu numa situação agora complicada. A descendência dele e a Janja cada vez chegando lá, né? Se amostrando, etc e tal. É óbvio que ela quer ser a presidente da República. Tem coisa para sair aí já agora, no próximo ano, tá? Vamos lá? Vamos falar sobre isso, que isso é muito importante, tá? Mas é muito importante mesmo. Os planos de Lula para o futuro da sua esposa Janja. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem dado destaque político à sua esposa, Rosângela Lula da Silva, né? A Janja, conhecida também como Fernanda. Depois a gente fala sobre isso. Apesar dos limites do papel da primeira-dama, Lula busca fortalecer a posição de Janja dentro do governo e do partido, seja como alternativa à sua própria reeleição ou para renovação futura do PT. Então, pessoal, veja bem, o Lula pretende lançar a Janja, né? Então tá. Nas últimas semanas, Lula nomeou Janja como sua representante na Olimpíada de Paris. Olha só o tamanho do problema. Tá? Protegeu informações sobre os presentes que ela recebeu e seus gastos na presidência. Ah, aí o presente fica escondido, né? Além de garantir a ela espaços no comando partidário. Veja bem, a obstinação de Lula em conferir à primeira-dama um status de autoridade federal já causou uma série de constrangimentos dentro e fora do país. Além de representar Lula como chefe de comitivas oficiais no Rio Grande do Sul, lembra? E está respondendo processo por isso, né? Ela foi lá deixar o Geraldo Alckmin chuchu lá e ela foi representar lá, não sei fazer o quê. Pegou os dois cachorros no colo lá e não que não deveria, não é isso que eu estou falando, mas ficou por isso mesmo. Janja desrespeitou protocolos em cerimônias com o chefe de Estado e governo em reunião de cúpula, e discursou em foros internacionais como enviada do Brasil. Agora, ela protagoniza um novo embaraço diplomático e político relacionado à abertura dos Jogos Olímpicos em Paris, no dia 26, após Lula indicá-la como sua substituta na semana passada. Rapaz, isso vai dar o que falar. Espera aí que você vai ver. De acordo com a Folha de São Paulo, a ida de Janja aos Jogos Olímpicos de Paris gerou tensão e movimentação no governo, pois ela não tinha credencial para prestigiar o evento. O comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Paris havia convidado Lula para a abertura das Olimpíadas,
garantindo sua credencial na categoria de diplomatário, né? De presidente, né? Dignatário, destinada a altos cargos públicos, no caso, o presidente. Quando o presidente anunciou que não poderia ir à França e que Janja o representaria, surgiu uma confusão. Autoridades foram mobilizadas para buscar uma solução para a ausência da credencial da primeira-dama. Espera aí que a coisa vai engrossar, tá? Então tá. Nesse episódio, o governo enfrenta dois problemas. O anúncio de Lula foi feito apenas 15 dias antes dos Jogos, fora do prazo estabelecido pelo Comitê Internacional, que é o COI, para a confirmação de presença na cerimônia. Além disso, Janja não pode usar a credencial destinada a Lula, pois ela não se enquadra na categoria de dignatária, já que não ocupa nenhum cargo executivo. Misericórdia, olha só. Em mais um episódio de exposição inapropriada, Janja e o ministro Fernando Haddad divulgaram, no último dia 11, um polêmico vídeo nas redes sociais. Na postagem, eles afirmaram que a inclusão de todos os tipos de carne na cesta básica sem impostos, aprovada pela Câmara, como parte da regulamentação da reforma tributária, foi uma vitória de Lula. Né? Segundo eles, o acesso à proteína animal tem que ser garantido a todos os brasileiros. No entanto, as declarações ignoraram aí o fato de que a proposta foi apresentada pela bancada do PL e não do PT. Tá bom, fake news. Sigilo de informações sobre a agenda da primeira-dama alcança até 100 anos. Vocês vão ver, peraí. Em 2023, o governo Lula negou cerca de 1.300 pedidos de informações, alegando que os documentos continham dados pessoais. Alguns desses documentos foram colocados sob sigilo de 100 anos, incluindo a agenda da primeira-dama. Na semana passada, a Casa Civil negou um pedido do site Diário do Poder, feito via Lei de Acesso à Informação, a LAI, né, sobre os presentes recebidos por Janja e seus remetentes e suas despesas com viagens. Negou. Tá. A justificativa foi que a primeira-dama não exerce função pública e que seria impossível individualizar os gastos da presidência da República. Isso, apesar de ela ter um gabinete no Palácio do Planalto, assessores diretos e particular de decisões governamentais, incluindo a intervenção na segurança pública do Distrito Federal após o 8 de janeiro, conforme relatado aqui pelo próprio Lula. Vou chegar no afastamento de Lula, hein? Peraí. O presidente Lula deixa claro seu desejo de dar mais exposição à sua esposa. No fim de junho, ele a convocou para apresentar o Comunicar BR, plataforma da Secretaria de Comunicação Social SECOM, após a saída do ministro Paulo Pimenta, que foi deslocado para o Provisório Ministério do Rio Grande do Sul. Janja está sempre ao lado de Lula em atividades no país e em muitas viagens para o exterior, que marcaram 2023 e que também não foram poucas. Com muita exposição pessoal dela nas redes sociais, além disso, ela tem influência sobre a comunicação e outras áreas do governo com respaldo do presidente. Em entrevista à BBC em abril, sobre a atuação das esposas de chefe do executivo na América Latina, Janja afirmou que seu papel no governo é de articuladora e que o presidente lhe dá total autonomia
entre aspas, em total autonomia para exercer suas funções. Em março, Janja participou do lançamento do programa Elas por Elas, que é o nome da novela da Globo, né? Acho que tinha uma novela com esse nome. Não assisto novela, mas acho que eu vi isso alguma coisa. Que prepara mulheres para serem candidatas pelo PT, com a presença de 3.000 participantes. Meses antes, em dezembro, a primeira-dama esteve na Conferência Nacional Eleitoral do PT. Suas declarações no evento geraram reação imediata da oposição, especialmente quando surgiu que a prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro estava próxima, se tudo der certo. Ela disse isso em um vídeo gravado nas redes sociais, quando hoje ministro, né, Flávio Dino, estava para ser nomeado ao Supremo. Ela disse o quê? Se tudo der certo, Bolsonaro será, ela fez até assim, né? Nos próximos dias, contando com a chegada do Dino, né? Me parece que não deu muito certo. Vamos lá. Candidatura. Eu vou colocar aqui para nós ler, né? Vou colocar aqui para nós ler, para ficar melhor. Vamos lá. Vamos lá. Candidatura presidencial de Janja. Olha só onde nós chegamos, hein? Caso Lula decida lançar Janja como candidata do PT à presidência em 2026, o esforço para torná-la mais conhecida e politicamente fortalecida teria de seguir um calendário apertado e cheio de riscos. Veja bem, a legislação brasileira, nacional, né, cria barreiras para um governante favorecer eleitoralmente um parente próximo, usando sua posição de poder. Por isso, Lula teria de antecipar sua saída da presidência quase um ano, antes, passando o resto do mandato, o vice Geraldo Alckmin. Segundo o colega lá, advogado, especializado em legislação eleitoral, Antônio Augusto Maia dos Santos, o impedimento vai além das normas da Justiça Eleitoral. A Constituição Federal, combinada com as jurisprudências do TSE, Superior Tribunal Eleitoral, e do Supremo também, STF, estabelece a necessidade de renúncia do titular elegível 6 meses antes da data da eleição de primeiro turno, em outubro ainda. Olha só, hein? Para as eleições municipais de 2024, o importante é absoluto. O impedimento é absoluto, perdão. Além da falta de interesse, isso ocorre porque são considerados inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge. Né? Então, o cônjuge não pode ser, né? Isso impede. Por exemplo, o Lula, ele não pode lançar a Janja como candidata a vereadora, a prefeita, não pode, né? Também, né? Aí também não, né? Os parentes consanguíneos e afins, até segundo grau, ou por adoção. No caso do presidente da República, a jurisprudência abrange todo o país. A possibilidade de Janja se candidatar não é discutida abertamente dentro do PT. Apesar das movimentações explícitas de Lula, no entanto, há sinais de bastidores de que essa possibilidade cria desconforto proporcional ao grau de ingerência dela em agendas do governo e estratégias políticas do marido, né? Olha lá, olha o que Bolsonaro disse aí, ó. Pela primeira vez, nós temos um presidente sem povo. Só, vamos lá. Vamos ver o cenário político brasileiro federal. Se você olhar o Lula, ele é o carro-chefe do PT. Sem Lula, PT, ele é o ele acaba, não tem. Eles vão se comer entre eles, né, se gladiarem. Então, se você olhar quem Lula tem de confiança, o Haddad. O Haddad foi meme aí o tempo inteiro. A semana toda meme.
Tudo que você imaginar tinha meme de Haddad. Então, é um bom presidente da República? Será? Já foi prefeito aí em São Paulo, né? Considerado o pior prefeito. Do outro lado, pessoal, se a gente olhar a Janja, o filho legítimo do Lula, filho dele da dona Marisa, falecida, Bebuja, chama a madrasta, pessoal, de, né, P pontinho, 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 pontinho. Né? Você imagina o desconforto. Isso será usado na campanha também. Tanto os memes de Haddad, como essa fala do filho de Lula. Você imagina, né, uma presidenta da República com esse palavreado do filho do ex-presidente, vamos dizer. Você vê que todo lado que o Lula olha, fica um pouco difícil para ele trabalhar. Agora, que existe um acordo para o Lula entregar a presidência para o Haddad, nem poderia. O Chuchu, né, o Alckmin, eu acredito sim, e você também já ouviu isso. Ele entregar a presidência da República para o vice. Né? Inventar ali uma doença, alguma coisa, entregar. Isso me parece que foi acordado sim. E daria certinho. 2 anos de Lula, 25, ele entrega o governo para Alckmin. Alckmin seria presidente 25, 26, para tentar acalmar ali, né? Se o Alckmin assumir, eu acho que ele consiga sim chegar até o final. Ele que apesar dos pesares, ele é mais jeitoso do que o Lula. E ele é peixe do ministro Alexandre de Moraes. Então, aos trancos e barrancos, talvez ele consiga chegar. Talvez. Né? Tem coisa por aí. Tem paralisação, tem um monte de coisa aí para acontecer. Né? Com Lula na presidência, eu acho muito difícil. E jogando o Alckmin lá, o Lula também meio que tira o pé do acelerador, porque ele sabe que o Brasil é um pavio. Dá para explodir a qualquer momento. No dia 25 mesmo estão falando de paralisação e tal. Então o Lula falava assim: ó, eu saio de campo. Né? Você pode ver que pouca gente ataca o Alckmin, ataca mais o Lula. Né? Então, como seria o Alckmin na presidência? Eu não sei. Não sei, não faço a mínima ideia. Ele foi governador de São Paulo, mas eu também não sei se foi um bom governador. Né? Então, para poder conseguir chegar até o final e acalmar os ânimos. Tá? Pode acontecer? Pode. Enquanto isso, Lula sai da presidência da República e ele prepararia, então, a Janja, né, para ser aí a candidata à presidência da República em 2026. Nesse caso, né, Bolsonaro está tentando também ali disputar a eleição, já tinha 3 elegibilidades, só tem 2. A direita conta com esses recursos para ele disputar a eleição. E se nos 48 do segundo tempo, mais acréscimo, ele não conseguir, eu acredito que ele consiga vir candidato, mas se ele não conseguir, pelo que eu estou vendo nesse cenário, seria Janja e a Michele Bolsonaro candidatas à presidência da República. Você já pensou? Podemos sim ter isso. Eu não estou ficando doido. Poderemos ter sim a Janja e a Michele Bolsonaro, 2 mulheres, pela primeira vez na história, né? Teremos 2 mulheres aí, frente a frente, disputando uma presidência da República, né? Tem muita coisa para acontecer no país. O Brasil não é para amadores, né? Mas eu acredito sim nessa tese, nesse acordo de entregar os 2 últimos anos para o Alckmin, e ele trabalha, né, essa possibilidade, então, da Janja. Você imagina quantos prints ainda vai ter que sair por aí, hein? Quantos prints aí sobre Lula e Janja? Jesus amado, onde nós estamos, hein? Onde nós estamos? Poderemos ter uma candidata presidente da República que o afiliado chama de, né, P pontinho, pontinho, pontinho. Você vê onde nós chegamos ao fundo do poço, realmente.
curta, se inscreve nesse canal, por favor, não deixa de se inscrever, me ajuda. Forte abraço, fica todos com Deus.